Boa noite, pessoal. Vamos rezar uma Ave Maria para iniciar esta formação, que é a primeira da série A Instrução para Pais, como formar filhos virtuosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como formar filhos virtuosos? Esta deve ser a pergunta que muitos pais devem se fazer nos tempos de hoje. Principalmente porque nós pais não temos a formação necessária para praticar esta formação. Esta é a principal angústia de muitos pais, né? Nós não fomos formados na virtude, como é que então nós devemos formar os nossos filhos na virtude, né? Então, o primeiro ponto é a angústia. A angústia que nós vivemos naturalmente por sermos pais. Porém, pode ser que alguns pais ainda não se sintam angustiados. Pode ser que alguns ainda não tenham percebido o que é a virtude. Então, este é o primeiro ponto do qual nós precisamos partir. Nós temos aqui, para nos ajudar, este livro que nós vamos trabalhar nesta série, A Instrução dos Principiantes, do Hugo de São Vítor. E este livro começa no seu prólogo, e é esse o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, com uma frase que tem tudo a ver com isso daqui, que nós vamos falar hoje. E parece que o Hugo de São Vítor, ele parte do princípio de que as pessoas sabem o que é virtude, né? Mas, para formar alguém na virtude, primeiro a gente precisa saber como, né? Mas, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber o que é a virtude. E o Hugo de São Vítor, aqui ele parte do pressuposto de que está dado, as pessoas já devem saber o que é a virtude. Mas não é isso que hoje nós vivemos, né? Então, nós temos que retroceder um pouco, né, com o Hugo de São Vítor, em alguns pontos mais fundamentais, né? Porque senão a gente vai errar nos princípios, até porque não é algo tão comum hoje que nós estudemos estas coisas e nem mesmo percebamos o que é. Então vamos partir do pressuposto do que temos que ensinar o que é a virtude para entender como formar alguém na virtude, né? Mas dá para perceber isso, né, com o que é a virtude nessa primeira frasezinha aqui que eu vou ler. Ele diz o seguinte: ninguém pode chegar à bem-aventurança senão pela virtude. Então, aqui o Hugo de São Vítor está relacionando a virtude com a bem-aventurança. E aqui eu gostaria de me dirigir especialmente aos pais que estão aqui assistindo, e dizer o seguinte: virtude, o seu filho precisa ter, sabe por quê? Porque ele quer naturalmente ser feliz. Você não vai conseguir fazer com que o seu filho seja feliz se ele não tiver virtude. Olha o que a gente está dizendo. O seu filho não será feliz se ele não tiver virtude. Por quê?
É muito profundo isso e ao mesmo tempo muito simples. Porque os nossos filhos, eles são seres humanos. Não sei se nós paramos já para pensar isso, mas vamos meditar. Os nossos filhos são seres humanos. E se eles são seres humanos, temos que entender o que é um ser humano. Temos que voltar bem mais atrás, bem mais profundamente, para fazer aquilo que a gente mais quer enquanto pais. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos sejam felizes. É ou não é? Ou você quer seu filho triste, na depressão, com problemas graves de ansiedade, com tendência ao suicídio, como muitos hoje estão? Quantas e quantas crianças hoje já pensam em se matar? Quantos e quantos jovens já pensam em se matar? Quantos jovens já se mataram? Quantas crianças ou jovens estão em depressão com problemas graves de ordem psiquiátrica? Infelizes. A infelicidade hoje é a marca dos nossos tempos, é a marca dos nossos jovens, é a marca das nossas crianças. Nós temos muitos jovens infelizes, ou que estão no mundo das drogas, ou que estão em depressão. Ou está em um campo deste, ou está no outro campo, mas ou é um caminho ou é outro. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a vida que os jovens e as crianças estão levando, ela não é típica de seres humanos. Ela não está adequada à natureza humana. E o que eu estou dizendo? No fim das contas, é muito importante que a gente entenda isso aqui. Muito, mas é a coisa mais importante que um pai tem que entender, é isso daqui. Que se nós somos seres humanos, a nossa vida, ela tem que ser de acordo com a nossa natureza. Se não for, nós vamos nos tornar infelizes. Tudo aquilo que vai contra a natureza vai causar desordem. E é assim que está a alma das pessoas hoje, está em desordem. Por quê? Porque está contra a natureza. E o que é então a natureza humana? Aristóteles vai dizer que a natureza humana é de um animal. De um animal. Diferente de todos os animais. Porque o ser humano é um animal racional. Racional. Então quer dizer que nós somos um animal que temos uma alma racional. E se nós temos uma alma racional, nós não somos simplesmente um animal, porque os animais não têm uma alma racional. Eles têm uma alma de animal. Uma alma que nós também temos, mas nós temos um outro nível de alma, que é o nível da razão humana. Que, por ser diferente dos animais, exige muito mais do que o animal. Então, aí é que entra a virtude. O animal, ele não é capaz das virtudes que o ser humano é capaz. O animal não é capaz de virtude. Por quê? Porque ele não precisa ter virtude, porque a alma dele não necessita de virtude. Quem necessita de virtude é a alma humana. Ou seja, nós que somos seres humanos é que precisamos de virtude. Por quê? Porque somos seres humanos, porque não somos animais. E aqui entra o primeiro ponto. As pessoas hoje estão educando, ou não estão educando, ou simplesmente estão cuidando dos seus filhos, como se não tivessem uma alma humana, como se fossem simplesmente animais. Isso é muito, muito drástico, muito doloroso até para dizer, mas realmente é isso que está acontecendo. As pessoas estão educando uns aos outros como se não tivessem alma. E isso, no fim das contas, nem educação é. Porque educação é justamente tirar a nossa alma do mergulho que ela está, ou da submersão que ela está naquilo que há de mais animal em nós.
dos nossos instintos mais animais. Então, quando a gente fala de virtude, a gente está falando de um distanciamento da nossa natureza estritamente animal. Então, nós não somos animais, nós precisamos de virtude, e por isso é que os nossos filhos precisam ser educados para tal. Então, qual que é, então, a finalidade da virtude? É fazer com que nós saiamos do nosso mundo animal, do nosso mundo da animalidade para a racionalidade. Ou seja, a virtude faz com que nós sejamos mais humanos. A virtude adequa a nossa natureza àquilo para a qual ela foi feita. E para o que a nossa natureza foi feita? Ela foi feita para a eternidade. Ou seja, a nossa alma, ela é uma alma racional, que não é de um animal, e que por isso foi feita para a eternidade. E é isso que o Hugo de São Vítor está falando aqui. Ninguém pode chegar à bem-aventurança senão pela virtude. Ninguém vai chegar à bem-aventurança senão pela virtude. Ninguém vai usar a sua alma direito se não for pela virtude. Ninguém vai alcançar o céu senão pela virtude. Por isso que ninguém vai ser feliz se não for pela virtude. A virtude nos faz feliz porque a virtude adequa a nossa natureza àquilo para qual ela foi feita. Nossa natureza foi feita para o céu. A nossa natureza é de uma alma que foi feita para o céu. Então, por isso que nós precisamos educar. Porque, no fim das contas, a gente quer que os nossos filhos sejam felizes naquilo que eles foram feitos, para o qual eles foram feitos. Isso é muito profundo, né? Então é por isso que nós vamos fazer esse trabalho aqui. Porque nós percebemos que as nossas crianças têm alma, né? E o Hugo de São Vítor vai continuar dizendo que a virtude não é alcançada verdadeiramente de nenhum outro modo, senão pela prática diligente da disciplina. Assim, a prática da disciplina dirige o espírito para a virtude, e a virtude, então, leva à bem-aventurança. Então, o que é que nós temos que fazer para as nossas crianças? É exatamente aquilo que elas não querem. Mas se nós não fizermos, elas vão ser exatamente aquilo que nós não queremos. Porque nós as amamos. Isso é muito profundo. Esta primeira formação, ela é um pouco filosófica realmente. Por quê? Porque a gente não está acostumado a pensar desta forma. Então nós precisamos ir na raiz, no problema. O Hugo de São Vítor está falando como formar um filho virtuoso. Pela prática diligente da disciplina. Sem disciplina não haverá virtude. E se não houver virtude, nós viveremos como animais. Olha que frase dura de ouvir. Se não houver virtude, nós viveremos como animais. E se nós vivermos como animais, nós seremos infelizes. Por isso, então, que nós temos que aplicar a disciplina. Hoje em dia, as pessoas falam exatamente o contrário. Falam que nós não temos que corrigir, que nós não temos que disciplinar, que nós não temos que dar uma doutrina pela qual nós consigamos nos corrigir. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente aquilo que a gente mais teme, que é sermos infelizes. As nossas crianças estão infelizes, os nossos jovens estão infelizes, nós mesmos estamos infelizes, no mais profundo da nossa alma. Por quê? Porque a gente não tem virtude. Por quê? Porque a gente não se corrige. Porque a gente não corrige mais as crianças. Porque a gente não corrige mais aqueles que a gente mais ama. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o maior mal que a gente pode fazer. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana. Nós não poderíamos ir contra
esta natureza simplesmente achando que, sendo animais, a gente vai ser feliz, né? Um animal, por exemplo, ele não cuida da sua alma, porque ele não tem. Um ser humano deveria cuidar. E hoje em dia as pessoas cuidam muito mais dos seus corpos, cuidam muito mais das suas aparências, assim como um animal cuida do seu corpo. O animal, a única coisa que ele faz é cuidar do seu corpo. Mas a nossa capacidade de virtude é exatamente o contrário. Nós deveríamos cuidar muito mais da nossa alma. E a virtude é esse elemento que vem para que nós consigamos dominar o nosso corpo pela razão, dominar as nossas paixões pela razão. É essa participação da razão que faz com que nós saiamos dos nossos instintos animais. Então aqui, gente, eu gostaria que vocês entendessem. Existem um contraponto entre animalidade e racionalidade. Nós estamos numa tensão para sairmos da animalidade e alcançarmos a racionalidade. E é pela racionalidade, pela nossa razão, que nós vamos alcançar a bem-aventurança. Porque a fé é uma virtude, a fé que é a forma de nós alcançarmos a Deus, racional. Então nós temos que deixar este mundo animal. Um animal não é capaz de ter fé, um animal não é capaz de perceber a Deus. Nós somos. Por isso que nós precisamos cuidar muito mais da nossa alma do que do nosso corpo. Por isso que nós precisamos cuidar muito mais das realidades eternas do que das realidades passageiras. Por isso que nós temos que educar os nossos filhos. Por quê? Porque eles estão vivendo hoje como se eles não tivessem essa capacidade de se encontrar com Deus que eles têm naturalmente por serem seres humanos. Então, esta é a razão de educar para a virtude. E como fazer isso se nós somos animais também? E por que somos animais? Porque nós temos o pecado original. O pecado original é aquilo que nos assemelha aos animais, é aquilo que faz com que a gente se distancie desta realidade que é a mais importante em nós, que é a nossa alma. Nós, enquanto seres humanos, nos distanciamos naturalmente daquilo que é o mais importante em nós, porque nós estamos nos distanciando, no fim das contas, de Deus. Então, é esta tensão que existe na alma dos nossos filhos. É a tensão de eles quererem para sempre serem não de Deus, mas quererem fazer os seus instintos egoístas, né? E aqui é que está a importância da virtude. Por isso que nós temos que educar de forma, de certa forma, dura e necessariamente pela disciplina. Então, como que forma para a virtude? Nós temos que aplicar a disciplina. Nós temos que ser firmes com os nossos filhos, nós temos que, de certa forma, impor sobre eles dificuldades. Dificuldades que façam com que eles valorizem muito mais a sua alma. E olha o que vai dizer Hugo de São Vito. É por este exercício da disciplina que deveis começar, para assim alcançar futuramente o prêmio da virtude. A virtude perfeita, a eterna bem-aventurança. Aquela, irmãos, é o caminho o qual percorremos. Esta, a pátria a qual desejamos chegar. Quem é que quer o filho no quinto dos infernos? Né? Então ele diz o seguinte: se você não quer, o caminho é a disciplina. Se você não quer seu filho no inferno,
o caminho, é a disciplina. E se, pela disciplina, nós alcançarmos a virtude, nós nos tornaremos merecedores da eternidade. Quem é que vai para a eternidade no céu? Aqueles que têm virtude. Olha que coisa. Então aqui a gente chega na conclusão com o Hugo de São Vítor, e com isso eu já me encaminho para encerrar, que nós temos que formar os nossos filhos para a virtude porque eles têm uma alma. E porque esta alma, porque é alma, porque é eterna, ela deseja o céu. A alma dos nossos filhos foi feita para o céu. E se a alma dos nossos filhos foi feita para o céu, nós não podemos educá-los como animais, deixando que eles vivam como animais a partir dos seus instintos mais egoístas, mais baixos. Então é tarefa de um pai que ama o filho discipliná-lo, dar disciplina. Por quê? Por amor. A disciplina, neste caso, é a maior prova de amor para com nossos filhos. Por quê? Porque é assim que nós educamos para a virtude. É pela disciplina. Então, como formar um filho virtuoso? Pela disciplina. Nós vamos formar um filho para o céu como? Pela disciplina. Por que para o céu? Porque os virtuosos é que vão para o céu. Se os nossos filhos forem criados, educados como animais, ou seja, sem disciplina, a Deus dará, né? Quer dizer, jogado, como muitos hoje estão, fazendo tudo aquilo que querem, tendo tudo aquilo que querem, sem Deus, eles não terão virtude. Mas o prêmio da virtude é o céu. Então, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Se nós amamos nossos filhos, nós temos que corrigir firmemente os nossos filhos. Com disciplina. A disciplina aqui, ela entra como um elemento de necessidade para quem ama. Quem ama há de aplicar a disciplina. Mas para aplicar a disciplina, nós precisamos estar próximos. Nós precisamos corrigir dia a dia. Nós precisamos corrigir em cada detalhe. Se um detalhe escapar, é por esse detalhe que a criança vai se distanciar da virtude. E se ele se distanciar da virtude, ele vai se aproximar da infelicidade. Tanto nesta terra, mas o pior é na eternidade. Olha que grave, gente. Isto é uma coisa difícil de ouvir. Mas nós não queremos nossos filhos infelizes. Nem nesta terra nós queremos eles infelizes. Agora imagina na eternidade. Morrer no vício. Morrer no pecado. Morrer com a alma entregue ao diabo. É assim que hoje muitos estão. Por quê? Porque não conhecem mais o que é a natureza humana. Ou não percebem mais o que é a natureza humana. Que é uma natureza que tende a Deus e não aos instintos animais. Se é assim, nós temos que corrigir os nossos filhos, sim. E durante esta série que nós estamos começando a partir desta formação aqui, nós vamos explicar então como é que se aplica esta disciplina. Como que faz? Então entendi. Tudo bem, Vinícius? Entendi nesta live aqui que nós precisamos fazer, educar os nossos filhos para a virtude. Entendi que é pela disciplina. Entendi por que é pela disciplina. Entendi que é pela virtude que se alcança o céu, tudo bem, mas como que se faz? Como que se aplica a disciplina? Então, primeiro, tomem isso como princípio. Enquanto a gente não vai aqui falando os detalhes, e isso vai ser feito nas próximas lives,
já não percam tempo, né? Já vão aplicando esse princípio fundamental, que a virtude ela tem como prêmio a felicidade, e especialmente a felicidade na eternidade. E para isso é necessário aplicar a disciplina. Como? Que Deus, por enquanto, lhe mostre como se faz. Nós não vamos falar tudo de uma vez, mas é necessário aplicar esse princípio urgentemente. Então, vamos rever a nossa vida, rever aquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos, o tempo que nós estamos gastando com eles, o tempo que nós estamos com eles, o que é que nós estamos fazendo quando estamos com eles, o que é que nós estamos deixando eles fazerem, ou não deixando eles fazerem, ou não ensinando eles quando nós estamos com eles, né? Vamos avaliar como é que está a qualidade da nossa relação com os nossos filhos, se nós estamos realmente preocupados superficialmente ou profundamente com a alma que Deus deu a eles, por nós que somos pais. Encerramos então esta primeira instrução. Gostaria que vocês meditassem nisso e que Nossa Senhora os inspirassem a cumprir este santo propósito de educar para a virtude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.